Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou o André Dias, consultor técnico especialista na Embarcadero do Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês o RStudio, a nossa solução de modelagem e arquitetura de dados corporativos, de que forma o RStudio ele contribui para a governança de dados, ver uma arquitetura de dados enterprise, ou seja, uma visão corporativa dos dados, e com isso reduzir o risco de duplicação e inconsistência nas bases de dados, reconciliar estruturas e semânticas conflitantes, definir domínios de dados, conceitos e técnicas de MDM, ou seja, gerenciamentos de dados mestre, ter uma visão geral de data lineage, ou seja, a linhagem dos dados, então documentar visualmente as origens, as transformações e os destinos dos dados e as informações, garantir a integridade, a usabilidade e a disponibilidade dos dados e, com isso, ajudar na estratégia para a tomada de decisões de negócio. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre o RStudio. Então, a origem do RStudio, né? O RStudio ele foi inicialmente desenvolvido pela empresa Embarcadero, isso em 1993. Então, a Embarcadero teve aí a iniciativa de desenvolver a suíte RStudio para essa área, para estar dando apoio a essa área de arquitetura de dados corporativos. Em meados de 2013, 2014, o grupo Idera, a Idera Inc., assumiu as operações da Embarcadero. O grupo Idera ele é um detentor aí de empresas, de marcas afamadas aí, como a Embarcadero, Sencha, Ranorex, que é uma empresa de automação de testes, a Sencha para desenvolvimento de aplicações web em JavaScript, e a nossa Embarcadero aí com toda a parte de desenvolvimento de aplicações multiplataforma, com o RAD Studio, e outra empresa aí bem conhecida é a Idera Solution, né, que é uma empresa focada em ferramentas para bancos de dados, ou seja, para toda a parte de monitoramento de banco de dados, monitoramento de performance, toda a parte de gerenciamento, tuning de bancos de dados, então toda a parte também de compliance, de banco de dados. Então, uma empresa onde o foco sempre foi ferramentas para bancos de dados. Então, com essa aquisição do grupo Idera, então essa parte, esse portfólio de ferramentas de banco de dados que a Embarcadero possuía, esse portfólio adentrou ao portfólio da Idera Solution. Então, hoje, o RStudio ele está sob o comando da Idera Solution. Bom, eu vou falar um pouco sobre a suíte RStudio, né? Então, sobre cada um dos componentes aí da suíte RStudio Team Edition. Então, eu vou começar aqui por cima pelo Data Architect, com certeza é o produto mais importante aí da suíte. Então, é onde eu faço engenharia reversa, então a geração de scripts, a geração de DDLs, então onde eu tenho toda essa parte de modelagem, entidade e relacionamento, onde eu faço toda a parte de padronização de metadados, onde eu tenho o meu dicionário de dados. Então esse cara aqui é onde eu tenho os meus modelos lógicos e os meus modelos físicos, então, ou seja, onde eu comparo o modelo físico com o banco de dados e gero o script de alteração, o script de sincronização com o banco de dados. Então, esse é o Data Architect. Aqui do lado esquerdo eu tenho o Business Architect, então é onde eu tenho toda a parte de modelagem BPMN, a minha modelagem de negócio, a minha modelagem de processo de negócio. Tenho também os meus modelos conceituais, então eu consigo gerar os modelos conceituais baseado nos meus modelos de negócio, e depois, uma vez que eu tenho o meu modelo conceitual, eu gero um modelo lógico, onde ele vai estar iniciando aí toda essa parte de modelagem, entidade de relacionamento aqui no Data Architect.
Do lado direito aqui eu tenho o Software Architect, então onde eu tenho todos os diagramas da UML, então diagramas de classe, casos de uso, então toda a parte da UML eu tenho no Software Architect. Então aqui nós temos 3 ferramentas cliente, 3 ferramentas individuais. Bom, aqui embaixo eu tenho o meu model repositório, então é onde eu armazeno todos os modelos do Data Architect e do Business Architect. Então, o meu repositório de modelos, onde eu tenho toda a parte de permissionamento, de acesso aos modelos, onde eu crio os usuários que vão estar acessando os modelos de dados. Então, eu tenho toda essa parte de versionamento dos modelos de dados. Então, toda a parte de check-in, check-out, branch, releases, onde eu consigo fazer um rollback em alguma alteração nos modelos de dados. Então, esse é o meu repositório onde eu armazeno os meus modelos do Data Architect, do Business Architect. Esse cara, ele se conecta ao Team Server. Então, o Team Server, ele é um portal web, então via browser, qualquer usuário consegue estar consultando os modelos de dados do Data Architect e do Business Architect. Então, esse portal ele se conecta ao repositório e publica todos os modelos que estão no repositório. Então, via browser eu tenho acesso a todos os diagramas, então todas as entidades, todos os atributos, definições, eu tenho acesso a todas as tabelas, todas as DDLs, então todas as colunas, então todos os objetos que eu desenvolvo no Data Architect e no Business Architect, uma vez que esses objetos, que esses modelos estão no repositório, esse repositório conectado ao Team Server, ele publica todos esses modelos aí. Então, via browser eu consigo estar navegando em todos os modelos de dados aí. Além disso, o Team Server tem também os glossários. Então, eu consigo criar glossários de termos de negócio, termos técnicos, e estar vinculando esses termos aos objetos. Então, eu consigo ter toda essa parte de glossários de termos dentro do Team Server. Então, ele é um portal web onde é publicado todos os modelos, todas as informações de dados corporativos que estão aqui no repositório. E essas alterações aí acontecem em tempo real. Então, qualquer modificação que eu faça nos modelos aqui pelo Data Architect ou pelo Business Architect, automaticamente esses modelos que estão no repositório, eles são atualizados aqui para o portal. Então, imaginando aí todos os desenvolvedores, os analistas, as equipes de BI, então todas as pessoas que de alguma forma consomem os modelos de dados, eles conseguem estar visualizando essas alterações, as manutenções em toda a parte de arquitetura de dados, isso tudo em tempo real. Então, uma vez que eu alterei, fiz um check-in aqui no repositório, isso automaticamente já está publicado no portal. Então, eu tenho todas essas informações aí em real time. E por último aqui, o Metal Wizard, que é um plugin onde ele é utilizado pelo Data Architect, onde ele me permite importar e exportar metadados de outras ferramentas de modelagem e arquitetura de dados. Então, imaginando aí que eu tenha alguns modelos em outras ferramentas, como por exemplo o Irwin, ou o Power Designer, ou o IDEA da IBM, então eu consigo importar esses modelos para dentro do Data Architect. Então, toda essa parte de documentação, então, imaginando que eu já tenha toda essa parte de documentação desenvolvida em outra ferramenta, o RStudio aí, Data Architect, consegue estar importando então esses modelos de outras ferramentas aí. E consegue também importar de algumas outras ferramentas de ETL e de BI. Então, dentro do Data Architect, nós temos uma funcionalidade chamada Data Lineage, onde seria toda a parte de uma documentação visual, então, onde eu tenho um diagrama visual de toda a parte de mapeamento de origem e destinos, regras de movimentação das transformações que são
utilizadas em ferramentas de ETL e de BI. Então, eu consigo importar dessas ferramentas aí, como por exemplo o Informática Power Center, o IBM DataStage, o Microsoft SSIS, algumas ferramentas da Oracle, aí, como o OBI, o ODI e mais algumas outras que nem estão aqui catalogadas nesse momento. O SAP Business Object Designer também, o Tableau, o repositório do Tableau, né, o Tableau Server, e o Talent Data Integration. Então, eu consigo trazer para dentro do RStudio, trazer para dentro do Data Architect todo esse mapeamento dessas transformações. Então, eu vou ter lá as minhas origens, né, as minhas tabelas e as minhas colunas de sistemas distintos que são utilizadas como origens para as transformações. Então, eu vou ter as transformações com todas as regras de movimentação, com o código da transformação e o destino, ou seja, as colunas, as tabelas, aonde são imputadas essas informações. Então, eu consigo trazer isso para dentro do Data Architect para essa funcionalidade de Data Lineage. Então, eu consigo ter toda essa rastreabilidade entre origem e destino dos campos aí, das tabelas utilizadas aí em todos os sistemas. As plataformas suportadas, então hoje o RStudio ele suporta basicamente aí, todas as plataformas relacionais de mercado, então desde IBM DB2 na alta ou na baixa, o mainframe, então todas as plataformas da DB2, SQL Server desde a versão 7 até a 2007, Informix, o SQL Server nas nuvens, né, com Azure, então o MySQL, o Oracle desde o 7.3 até o 12c, PostgreSQL, o Sybase em todas as suas categorias aí, Sybase IQ, enfim, uma infinidade de plataformas suportadas aí, praticamente todas as plataformas relacionais do mercado, incluindo também algumas plataformas de Big Data. Então, alguns motores de Big Data o RStudio também suporta, como o Netezza, o Teradata, Greenplum, o MongoDB. Então, por exemplo, o MongoDB, que é um banco de dados NoSQL orientado a documentos. Então, eu consigo conectar no MongoDB e trazer todas as collections data, então todas as coleções de dados, com os fields, onde eu armazeno os meus documentos. Então, ele traz isso para dentro do RStudio, para dentro dos modelos do RStudio. O Hadoop Hive também, então, o ecossistema do Hadoop. Então, ele utiliza aí o Hive, que é uma camada do ecossistema Hadoop. Ele é um sistema que gerencia o armazenamento de dados, então ele conecta no Hive e consegue trazer toda essa estrutura do ecossistema Hadoop para dentro do RStudio. Então, isso seriam as conexões, as plataformas suportadas, então via conexões nativa ou via Drive ou DBC, eu conecto nesses caras. Além disso, via o plugin que eu falei agora há pouco, o Metal Wizard, então deixa eu só abrir aqui. Então, via o Metal Wizard, eu consigo também conectar algumas outras estruturas de Big Data. Então, eu consigo conectar aí, via o plugin no Apache Cassandra Database, o Apache CouchDB Database via JSON, Hadoop, o HBase Database via API Java. Então, eu consigo aí uma série de outras possibilidades em relação a esses bancos não estruturados, os bancos NoSQL, os Big Data. Então, eu consigo aí via o Metal Wizard também está trazendo essas estruturas para dentro aí do RStudio. Então, uma série de outras estruturas aí, Cloudera, o Impala, enfim, Cassandra, uma série de outros bancos aí, onde eu consigo também, via plugin, estar trazendo os metadados, essas informações para dentro dos modelos de dados. No final da nossa apresentação aí eu vou deixar o link para quem queira dar uma olhada aí, tá
todas essas informações de importações e exportações, enfim, para aquela funcionalidade que eu comentei com vocês de Data Lineage, então todas as outras plataformas suportadas aí. Então eu vou deixar o link aí no final do nosso webinar para vocês poderem estar consultando aí e estar dando uma olhada aí em toda essa abrangência de plataformas aí que o RStudio suporta. Voltando aqui. Esses são alguns dos clientes que utilizam o RStudio hoje aqui no Brasil. Bom, vamos lá. Então eu vou abrir aqui o Data Architect e vou mostrar para vocês aí todas as facilidades e toda a produtividade que a ferramenta oferece em questões aí de arquitetura e modelagem de dados. Então, vamos lá, vou abrir aqui. Então esse aqui é o Data Architect. Então aqui inicialmente eu tenho algumas opções, né, que seria iniciar um modelo novo, né, um modelo do zero, relacional ou dimensional, a partir de uma engenharia reversa. Estou imaginando que eu já tenha alguns sistemas, algumas bases de dados as quais eu quero trazer para dentro do RStudio, começar a minha parte de documentação, padronização. Então posso partir aí de uma engenharia reversa ou inicialmente também partir de um arquivo SQL ou via o plugin que nós falamos anteriormente, aí, o MetaWizard. Então está importando aí os metadados de outras ferramentas. Antes de começar aqui, eu queria mostrar também, deixa eu aproveitar aqui, vou abrir aqui o Business Architect. Então aqui, imaginando que eu tenha aí a suíte completa, onde eu tenha no meu ecossistema aí os profissionais os quais vão criar essa parte de modelagem de processo de negócio, modelagem conceitual. Então eu consigo iniciar aqui a partir de um modelo de processo de negócio. Então aqui eu tenho um modelo de processo de negócio, esse aqui é o business, né? Então aqui eu tenho todos os objetos para estar desenvolvendo aí os modelos BPMN e os modelos conceituais. Então eu consigo estar aí partindo de um processo, de um modelo de processo de negócio aqui, então um modelo de vendas e locação. A partir desse modelo eu consigo ter a ideia do meu modelo conceitual, então ter as minhas entidades conceituais dentro do meu modelo. E aqui eu apliquei aqui uma legenda onde eu indico quais são as entidades aí que são dados mestres, os dados de transação, dados de referência. Então eu consigo aplicar aí também dentro do meu diagrama já essa visão de MDM, né, de gerenciamento de dados mestres. Então eu consigo já ter essa visão aqui. Então aqui eu tenho o servidor onde vai ser implementado, né, esse meu sistema. E aqui então eu consigo, uma vez que eu tenho esse modelo já desenvolvido, esse modelo conceitual, eu consigo gerar esse modelo para o Data Architect. Né? Então eu exporto esse diagrama para o Data Architect, ele baseado nessas entidades. Então eu posso pegar todas as entidades, ou imaginando que eu só queira, só vou utilizar algumas nesse momento. Então eu consigo, a partir desse modelo conceitual, gerar aí o meu modelo lógico para o Data Architect. Então, deixa eu só apontar aqui onde eu vou salvar. Imaginando que eu já tenha esses processos na minha empresa, então eu consigo partir dessa modelagem mais alto nível. Então, se eu vier aqui e pegar aqui esse modelinho, eu já consigo estar abrindo ele, jogar ele aqui dentro do Data Architect e já consigo ter aí algumas entidades. Então ele já abre aqui, já cria aqui um modelinho lógico, aquelas entidades que eu selecionei, e eu já posso partir aqui então para iniciar a minha modelagem lógica para o meu sistema. Então eu consigo estar aí agregando novas entidades e está partindo aí então desde uma modelagem de processo de negócio, um modelo conceitual derivado desse processo de negócio, e posteriormente aqui dentro do Data Architect nós já temos aí inicialmente
o meu modelo lógico com algumas entidades aí. Então aqui já consigo estar alimentando as informações, né? Então criando aí as minhas entidades, atribuindo aí os meus atributos, passando toda essa parte de modelagem lógica, né? Com meus nomes lógicos. Então aqui eu tenho um editor aqui extremamente completo, né? Então que eu vou ter meus data types lógicos, né? Então que o valor, se ele aceita nulo ou não aceita nulo, se esse atributo vai ser uma primary key, vai ser uma chave primária, enfim, aqui eu tenho todo um editor com definições, todo um editor completo, né, para todas essas entidades. Então, muito fácil aí, extremamente intuitivo. Então, essa seria partir aí de uma modelagem do zero, um sistema novo. Então, eu já consigo ter essa derivação lógica e aqui a qualquer momento eu posso estar gerando o meu modelo físico para a plataforma a qual eu quero ter a implementação física. Então, a partir desse lógico aí, qual vai ser o banco de dados que eu vou ter essa implementação física. Então, eu aponto aqui qualquer uma das plataformas suportadas, né? Então, imagina que eu queira que o meu sistema seja implementado numa plataforma Oracle, então marco com Oracle 12C, vou dar um nome para esse modelo físico e vou finalizar aqui. Então, automaticamente agora eu tenho o meu modelo lógico e o meu modelo físico desenvolvido aí. Então, isso seria iniciar um processo do zero, partindo desde a modelagem de processo de negócio até o meu modelo lógico e a minha implementação física. Deixa eu fechar aqui. Então, voltando aqui, então eu posso também partir, imaginando que eu não tenho essa parte de modelagem de processo de negócio, BPMN, modelo conceitual, posso partir do lógico aqui do meu modelo lógico também, relacional ou dimensional. E da mesma forma aqui, então, eu cria aqui um modelinho lógico vazio e eu vou estar aí adicionando as minhas entidades, passando todas as informações, aí criando as minhas entidades, né? Criando uma entidade cliente, adicionando aqui os campos, então passando o nome dos atributos, enfim, aí marcando seria uma chave primária, passando os data types, enfim, os valores, então, imaginando aí uma chave primária, passando um identity aqui para essa coluna, enfim, eu já consigo estar aí criando então do zero, estabelecendo aqui os relacionamentos, e da mesma forma depois vou gerar o meu modelo físico, e daí por diante eu vou estar redesenhando aí, ou desenhando o meu sistema. Ou imaginando que eu já tenha lá alguns sistemas que já estão em andamento, enfim, então eu consigo também partir de uma engenharia reversa. Então eu marco aqui engenharia reversa e vou aqui agora logar no banco de dados. Então posso ter aqui conexões ODBC, então imagino que eu tenho aqui um drive ODBC configurado na minha máquina para qualquer uma das plataformas suportadas. As conexões nativas, então quando eu marco aqui, eu tenho algumas opções, que seria conexão com o Hive, o DB2, MongoDB, o Azure, o SQL Server, Oracle, Sybase, então tem algumas opções aí de conexões nativas, né, da ferramenta. Então eu vou marcar aqui o SQL Server, estou passando aqui o IP do meu servidor de banco, vou passar aqui uma senha, o meu usuário, e automaticamente eu já vou conectar aí uma base de dados SQL Server. Então aqui eu consigo estar marcando quais são os objetos que eu quero trazer do banco de dados para o meu modelo. Então, dependendo da plataforma que eu estou conectado, então uma plataforma SQL Server, uma Oracle, ele vai habilitar ou desabilitar aqui as opções, né? Então, por exemplo, views materializados que eu tenho no Oracle. Então, aqui como eu estou conectado numa base SQL Server, isso vem desabilitado. Então, ele tem essa inteligência, quando ele se conecta em alguma base, ele já vai habilitar ou desabilitar
alguns objetos aí referentes às plataformas. Então aqui eu seleciono o database que eu quero trazer, então vou trazer esse database de desenvolvimento, então eu consigo trazer um ou mais databases aqui na plataforma SQL Server, por exemplo. Se fosse o Oracle também, os esquemas estariam todos aqui, eu poderia estar trazendo um esquema, ou mais que um esquema, ou todos os esquemas. Então aqui eu vou, a princípio, trazer aqui o database desenvolvimento. Então, marquei aqui o database, seleciono aqui as opções que eu quero, então user tables, user views, se eu quisesse trazer sequence, sinônimos, os users, as roles, enfim, sequence, qualquer outra informação aí eu consigo, qualquer outro objeto eu consigo trazer também na engenharia reversa. Então, aqui agora ele me traz todas as tabelas, né, que eu tenho nesse database, então, eu consigo selecionar quais as tabelas que eu quero trazer nesse momento, ou todas as tabelas. As views, né? Então se eu tivesse alguma view, ou se eu tivesse marcado qualquer uma dessas outras opções aqui, então eu consigo estar selecionando o que eu quero ou o que eu não quero trazer para o meu modelo nesse momento. Aqui eu tenho uma funcionalidade extremamente importante, que é o Capacity Plane. Eu consigo marcar aqui essas informações, né, que seria o número de registro nas tabelas, a largura média da coluna. Então eu consigo marcar essas informações aqui para trazer essas informações para dentro do meu modelo e futuramente, daqui a 30 dias, eu consigo fazer uma comparação, por exemplo. Então eu tenho essas métricas dentro do meu modelo e eu vou comparar com o estado atual do meu banco de dados. Então ele consegue estar comparando aí e tendo essa estimativa aí de crescimento. Ele consegue comparar e ver quanto cresceu em 30 dias ou em 10 dias, ou seja lá qual for a data que eu faço essa comparação. E depois eu consigo fazer uma projeção de como isso vai estar, baseado nessas informações, como isso vai estar daqui a 30, daqui a 12 meses, daqui a 24 meses. Então eu consigo aí ter uma estimativa de volumetria, de crescimento da minha base de dados com essas métricas aqui dentro do meu modelo de dados. Então aqui eu consigo marcar o layout ao qual eu quero trazer nesse momento. Aqui eu consigo criar um domínio para cada coluna, então cada coluna do meu banco de dados eu vou criar um domínio ao qual vai ser inserido no meu dicionário de dados. Depois eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona os domínios, né, como eu consigo agregar os domínios nos campos, né, nas colunas e nos atributos. Então eu vou explicar para vocês melhor como isso funciona. Então eu vou dar um OK aqui e um Finish. Aqui ele já trouxe o meu modelo de dados. Então aqui eu já tenho o meu modelo físico, né, que foi nessa base SQL Server que nós conectamos. E aqui, baseado nesse físico que nós conectamos esse banco SQL Server, ele cria aqui também um modelo lógico. Ele já traz aqui também um modelo lógico que é o espelho desse modelo físico. É a mesma coisa que esse modelo físico. Então aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então aqui eu consigo modificando aí o layout do meu modelo, né, para ficar mais fácil a minha visualização. Eu tenho aqui algumas opções. Consigo estar aqui eu tenho um overview, né, onde eu marco aqui, eu consigo estar navegando aqui mais facilmente aqui pelo meu modelo. Então imaginando um modelo extremamente grande e complexo, que eu consigo estar dando um zoom aí facilmente em qualquer entidade, em qualquer tabela. Então aqui, deixa eu só renomear esse cara. Desenvolvimento. Então aqui eu tenho um modelo físico de desenvolvimento e o meu modelo lógico. Uma característica do Data Architect, do RStudio, eu consigo ter dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo modelo, né, do mesmo projeto, eu consigo ter mais que um modelo físico. Então, eu consigo ter mais do que uma representação física dentro do mesmo projeto. Então, imaginando aí que eu queira ter visão por ambiente, então eu quero ter o meu modelo lógico, o meu modelo físico de desenvolvimento, o meu modelo físico de homologação e o meu modelo físico de produção, por exemplo. Então eu consigo aqui
conectar de novo no banco de dados, né? Imagina que eu vou conectar agora num servidor de produção. Vou trazer lá o meu modelo físico de produção. Vou passar aqui de novo, né? Então eu indico aí o IP do meu servidor, vou passar meu usuário e a minha senha. E vou lá conectar no database de produção. E aqui é a mesma coisa, eu consigo estar marcando mais ou menos objetos que eu quero trazer para dentro do meu modelo. E as mesmas métricas aqui, então. E vou finalizar. Então, agora aqui eu tenho o meu modelo lógico, o meu modelo físico de desenvolvimento e o meu modelo físico de produção. Então, cada um com um ciclo de vida diferente, enfim, eu consigo com objetos diferentes, né? Imaginando que eu tenha muito mais coisa lá no meu ambiente de desenvolvimento do que no meu modelo de produção. Então, eu consigo ter essa visibilidade dentro do mesmo projeto. Então, imaginando que eu queira aqui criar algum objeto, então eu venho aqui no meu modelo lógico, eu estou no meu modelo lógico, e vou adicionar aqui um novo atributo. Então, vou adicionar aqui um CPF, falar que esse cara é 14. Ok, aqui. Então, agora eu tenho o meu CPF na minha entidade cliente. Vou criar aqui também uma entidade teste. Eu criei aqui uma entidade chamada teste e um atributo CPF aí na minha entidade cliente. Então, se eu vier aqui no desenvolvimento, isso não vou ter, né, esses objetos, eles ainda estão só no meu modelo lógico. No modelo de produção também não tenho esse campo CPF, né, essa entidade nova. Então, imagina que eu queira promover isso para o meu ambiente de desenvolvimento. Então, eu marco aqui no modelo lógico, clico com o botão direito, venho aqui no Compare Merge Utility, esse utilitário, é onde eu faço toda a parte de comparação e sincronização entre modelos. Então, aqui eu tenho algumas opções, né? Eu estou no modelo lógico, então seria comparar contra um modelo dentro desse mesmo arquivo, né? Dentro desse mesmo projeto, ou comparar esse modelo lógico com outro projeto, então imagino que eu tenha isso em diretório de rede ou em algum diretório, ou comparar esse modelo lógico com algum modelo no repositório. Tem essas opções aí para o modelo lógico. Se fosse um modelo físico, obviamente eu teria aqui essas opções também habilitadas. Então, como ele é um modelo lógico, não faz sentido eu comparar um modelo lógico com um arquivo .sql, nem com outro banco de dados, porque ele tem características lógicas. Né? Então, eu vou comparar aqui contra o modelo físico desse mesmo projeto. Então, aqui ele me mostra os mesmos modelos físicos que eu tenho aqui. Então, eu vou comparar nesse momento com o desenvolvimento. Dou um Next. Aqui eu tenho opções, né, de objetos aos quais eu quero estar comparando ou não comparando nesse momento. Posso estar marcando ou desmarcando aí objetos aos quais eu não quero que ele compare. Então aqui ele já trouxe todas as entidades que eu tenho no modelo lógico, todas as tabelas que eu tenho nesse modelo físico de desenvolvimento. Eu posso estar marcando também todas ou algumas entidades e tabelas nesse momento. Eu dou um Next aqui e ele já comparou. Automaticamente aqui ele já vai me mostrar a resolução aí dessa comparação. Então eu vou aqui, ele já está mostrando aqui na entidade, no meu modelo lógico, na entidade cliente, eu tenho um atributo chamado CPF que eu não tenho aqui no meu modelo físico. Então eu consigo estar levando ele para o modelo físico. E aqui é a mesma coisa, ele viu que tem uma entidade chamada teste no meu modelo lógico que não existe no meu modelo físico de desenvolvimento. Eu consigo aqui estar levando isso para o target, levando isso para o meu modelo de desenvolvimento. Então eu dou um finishing aqui, e se eu vier agora aqui no meu modelo de desenvolvimento, aqui na tabela cliente, eu já tenho aqui o campo CPF, e se eu procurar aqui, eu vou ter aqui
Então aqui eu já tenho também a minha tabela, a minha tabelinha teste aqui que ele criou. Então, imaginando que agora eu queira levar essa alteração na tabela cliente e essa nova tabela para o banco de dados, então eu venho aqui agora no modelo físico de desenvolvimento, clico com o botão direito, vou no mesmo utilitário, então toda vez que eu comparo e sincronizo modelos de dados, eu uso esse mesmo utilitário. Então eu clico aqui, e agora, obviamente, como eu estou num modelo físico, eu tenho as mesmas opções, que seria comparar um modelo físico contra outro modelo, que seria esse prod ou lógico dentro do mesmo projeto, dentro do mesmo arquivo, ou num arquivo, num diretório na minha máquina, num diretório de rede, ou em um modelo que esteja no repositório. Então, se eu clicar aqui, ele vai pedir para mim logar no repositório, ou esse modelo físico contra um arquivo SQL, ou esse modelo físico contra a base de dados. Então, eu vou comparar aqui esse modelo físico que nós criamos esses objetos com a base de dados. É a mesma coisa que eu vou ter que logar. Toda vez que eu vou no banco de dados, eu preciso passar o usuário e senha. Aqui agora ele já conectou no SQL Server. Então aqui eu vou escolher o database. Então eu vou marcar esse database de desenvolvimento e vou estar comparando. Aí da mesma forma que eu consigo estar marcando mais ou menos objetos os quais eu quero estar comparando com o banco nesse momento. Tenho aqui algumas opções. Então aqui ele já identificou, né, todas as minhas entidades que eu tenho todas as minhas tabelas que eu tenho nesse modelo físico e todas as tabelas do banco de dados, né, então ele já está olhando lá para o banco de dados. E aqui ele já vai agora comparar e vai abrir aí essa tela aí com todas a resolução, com todas as diferenças, né, que eu tenho. Então aqui é a mesma coisa, então no meu modelo físico de desenvolvimento, na tabela cliente, eu tenho uma coluna chamada CPF que eu não tenho, né, from database, que eu não tenho no banco de dados. Então aqui eu consigo estar mandando essa coluna CPF e essa tabela teste que eu tenho no meu modelo físico de desenvolvimento também não existe no banco de dados. Eu consigo estar enviando para lá. Só que aqui agora, diferente das comparações que foram do modelo lógico com o físico, agora aqui ele vai gerar um script, ele não vai automaticamente lá no banco criar esse objeto. Eu consigo ir diretamente no banco quando eu vou criar um modelo do zero, ou quando eu vou criar um banco do zero. Então, quando eu vou criar um banco full, então quando eu quero criar um banco, aí a ferramenta me permite essa opção de conectar diretamente no banco de dados e já executar o create em todo o banco de dados. Agora aqui, como já existe objetos nesse banco de dados, ele me gera aqui o arquivo aí, né, meu script para ser executado. Se eu der um finishing aqui, ele vai me mostrar aqui esse script. Então agora aqui ele me traz esse script. Então, aqui ele abriu um Universal SQL, aqui é uma ferramentinha bem default dentro do Data Architect. Eu consigo aqui também abrir uma conexão com o banco de dados via Drive DBC, né? Então pegando um drive que eu tenha configurado, abrir a conexão aí com o SQL Server ou com o Oracle e está executando aqui por dentro dessa ferramenta. Ou também está no diretório onde ele chama essa ferramentinha, eu posso estar apontando alguma outra ferramenta, ou um SQL Developer da Oracle, o Management Studio da Microsoft, ou qualquer outra ferramenta aí de execução e manipulação aí de objetos em banco de dados. Então aqui ele trouxe o script. Como esse banco já existe, então ele cria aí o script para ser executado, né, para estar dando para um DBA executar isso dentro do banco de dados. Então, deixa eu fechar aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Então, a ferramenta ela tem a habilidade de olhar para o modelo físico,
comparar diretamente com o banco de dados e gerar um script de alter. Tem muitas ferramentas aí que ela compara o modelo com o banco, ela te mostra ali naquela telinha que nós estávamos agora, lá onde tem o diff, né, as diferenças entre o modelo e o banco, mas ele não gera script, ele só te mostra que aqui no modelo você tem algumas tabelas a mais, alguns campos a mais que não tem no banco, mas ele não tem, muitas ferramentas não têm essa habilidade de olhar, comparar e gerar esse script de alter aqui. Muitas ferramentas fazem só o create full, que seria pegar, deixa eu fechar aqui, seria pegar um modelo, né, um desenvolvimento ou produção e clicar com o direito aqui, generate database. Então aqui ele consegue gerar um script full, mas ele não está olhando para o banco nem nada. Então aqui eu tenho todo o script, né, full de criação aí desse banco de dados. Então, eu pego esse modelo e gero um script full. O RStudio também, o Data Architect também consegue fazer isso, obviamente. Mas é muito mais importante essa habilidade de olhar para o modelo físico, comparar com o banco de dados e gerar o script de alteração. O alter, um rename, enfim. Toda essa parte de sincronização do modelo com o banco. Né? Nesse momento de criação full, como eu havia dito agora há pouco para vocês, eu consigo executar diretamente no banco. Então, eu peguei aqui, deixa eu fechar, imaginando aqui um modelo de produção, eu clico, ó, Generate Database, e abro uma conexão com o banco, né? Clico aqui, ó, de novo vou ter que passar o IP da máquina, né? A plataforma o banco, né? E a minha senha. Obviamente que eu preciso de um usuário que tenha permissões para criar o database, né? Ou para criar o owner e depois executar esse script dentro desse database. Então, depende, obviamente que eu preciso de um usuário que tenha essas permissões. Então, eu conecto aqui e automaticamente ele pega esse modelo e já vai criar o banco, né? Vai inserir todas essas tabelas, todos esses campos, todas as PKs, FKs, enfim, todos os ints, tudo que eu tiver dentro do meu modelo físico, e automaticamente ele cria o banco full aí, exatamente aqui pela ferramenta, sem eu ter acesso a script nem nada. Ele conecta lá e já cria toda essa estrutura para mim automaticamente, mas isso seria um modelo do zero, né? Uma vez que já tem os objetos no banco de dados, ele só compara e gera o script de alta. O submodelo, então a ferramenta ela me permite também criar subvisões, né, do meu modelo, então ter uma visão parcional de algumas entidades que elas se relacionam ou por funcionalidade do sistema ou por áreas do negócio. Então isso me permite ter uma subvisão do meu main model, né, do meu modelo principal, onde eu consigo ali, fica muito mais fácil de eu dar manutenção, enfim, visualizar os objetos. Então, eu consigo criar, tanto para os modelos lógicos quanto para os modelos físicos, esse submodelo. Vou criar aqui um submodel. Então, aqui eu consigo selecionar quais são as entidades que eu quero que façam parte de um determinado submodelo. Então, pode ser submodelo por área de negócios, modelo chamado de vendas, né, da área de vendas. Então, eu consigo aqui selecionar algumas entidades e jogar aqui para o meu submodelo. Então, quando eu dou OK aqui, ele cria aqui uma visão de algumas entidades aí que se relacionam aí ou por área de negócio ou por funcionalidade do sistema. Então fica mais fácil aí para dar manutenção, para estar achando algum objeto, mas efetivamente o objeto ele existe uma única vez dentro do projeto. Então se eu alterar aqui no submodelo, por exemplo, no submodelo vendas, se eu alterar qualquer campo aqui, ou qualquer data type, ou inserir um novo campo nessa entidade, obviamente aqui no main model a entidade cliente também vai estar alterada aí da mesma forma. É só uma subvisão dos objetos, é um agrupamento e uma subvisão desse agrupamento. Então, efetivamente, o objeto ele existe uma única vez. E consigo ter isso nos modelos lógicos e nos modelos físicos também. Então, esses submodelos eles podem existir aí em qualquer um dos modelos aqui no meu projeto. Eu consigo criar só um modelo lógico também e sincronizar ele com o físico, com um dos físicos a princípio aqui, e seleciono aqui, então vou levar para o princípio só para desenvolvimento.
E agora esse submodelo de vendas também está no modelo físico de desenvolvimento. Então esse seria o suporte aos submodelos. O dicionário de dados. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o dicionário de dados. Deixa eu só abrir aqui um modelinho onde eu já tenho algumas coisas prontas. É mais fácil aí para a gente não perder muito tempo. Então aqui eu tenho um outro modelo, né? Um modelo lógico, um modelo físico. E aqui embaixo eu tenho essa aba aqui chamada Data Dictionary. Então quando eu clico nela aqui, ele abre o dicionário de dados. Deixa eu só fechar aqui, vamos começar lá por cima, que eu vou falar de cada um desses objetos. Então eu vou iniciar aqui pelos attachments. Os attachments são classificadores de informações, dos objetos. Então eu consigo estar classificando, parametrizando algum tipo de informação aos objetos do meu modelo. Então eu consigo estar agregando, anexando algum tipo de informação. Então aqui eu criei uma pasta chamada administração de dados. Então tudo editável. Então eu consigo aqui administração e governança de dados. Dentro dessa pasta eu tenho dois attachments aqui criados. Um chamado padronização de dados. Então vou abrir ele aqui. Então esse aqui é o padronização de dados, então ele informa se o objeto está padronizado. E aqui eu tenho os valores, tudo editado. Foi tudo eu que escrevi aqui essas informações as quais eu vou querer estar agregando aos meus objetos. Então ele indica se o objeto está padronizado. Então, não é um dos valores, né? Ainda não, mas deve ser padronizado. Sim, ele está padronizado. Negado, ele não vai ser padronizado. Ele vem de um sistema legado onde eu não vou aplicar a padronização em relação a mnemônicos, enfim. Aqui eu tenho os valores, então não, sim e legado, são os valores que eu vou agregar aos objetos. Então aqui eu consigo fazer um bind, né, já passar aqui, uma vez que eu já saiba quais são os objetos, então eu pego os atributos, eu vou marcando e vou passando os valores por aqui. Ou consigo estar fazendo isso ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo, ao mesmo tempo de criação dos objetos ou de manutenção. Aqui eu tenho um outro chamado sistema, então ele indica a qual sistema o objeto pertence, e aqui eu tenho os valores, então os valores podem ser booleano, uma data, um numérico, ou um text list, que é o caso desse aqui. Então aqui eu tenho os valores, então são todos editáveis também, então eu posso estar inserindo aqui um novo valor. Então, sistema de vendas, por exemplo. Então, eu tenho esses 4 valores aí aos quais eu vou poder estar atribuindo. Eu posso criar aqui mais um também, ó, new attachment. Vamos chamar esse cara aqui de... vamos dar uma classificação de MD. Master Data seria aí o gerenciamento de dados mestres. Então vou fazer esse gerenciamento utilizando os attachments. Então vou passar aqui agora os valores. Então pode ser também um text list. Então vou passar aqui um valor chamado dado mestre. Um outro valor vai ser atribuído chamado dado de referência. E aqui outro valor chamado dado de transação, os quais eu vou querer atribuir aí aos meus objetos também. Fazer essa classificação aí referente a dados mestres, gerenciamento de dados mestres. Então aqui agora eu tenho mais um attachment. Então, quando eu abro qualquer um dos objetos aqui, então, deixa eu ver aqui onde eu estou, aqui no meu modelo lógico, na minha entidade cliente, eu vou abrir aqui a minha entidade cliente. Então, quando eu quero atribuir alguma dessas informações à entidade, eu venho aqui, ó,
essa aba Attachments Binds e vou selecionar. Então, essa minha entidade cliente, vou pegar esse aqui que nós criamos. Então, ela pode ser um dado mestre, um dado de referência, um dado de transação. Então, vou falar que é um dado mestre. O attachment de padronização não é uma entidade que é do sistema legado, então ela não está padronizada e ela pertence ao sistema de vendas, por exemplo. Então eu dou um OK aqui e essas informações aqui agora já estão disponíveis aqui dentro do meu diagrama, então eu já consigo ter uma visão para essas classificações. Então eu estou classificando essa entidade cliente. Eu consigo classificar a nível de atributo. Então, se eu vier aqui nos atributos e abrir qualquer um dos atributos aqui eu vou ter esse mesmo classificador, que aqui é os attachments. Então, eu consigo aqui ir a nível, além do nível da entidade, o nível de atributo, o nível de tabelas e colunas. Então, eu consigo estar a qualquer um dos objetos dentro do meu modelo, eu consigo estar classificando ele aí dessa forma. Então, consigo estar atribuindo essas informações aí. Isso futuramente me serve de filtro para relatórios, enfim, consigo estar tirando relatórios, por exemplo, só de entidades que são dados mestres, ou só entidades referentes à padronização de dados que são legado, ou só entidades que façam parte de algum sistema de venda, CRM. Então também serve de filtro para os relatórios que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês também. Voltando aqui ao dicionário de dados, então aqui eu tenho uma outra pasta chamada Data Security Information. Na verdade, o intuito é o mesmo do que os attachments, porém aqui é uma pasta default que vem com a ferramenta. Se eu clico aqui com o botão direito, Generate Default Security Information, ele cria aqui alguns valores, duas pastas, né, na verdade, uma chamada classificação de segurança de dados, onde eu vou ter um outro classificador chamado de nível de privacidade, só que a default, a ferramenta, ela já gera esses valores aí. Na verdade a ideia é a mesma, porém ele tem esse símbolo aí que caracteriza, né, a segurança da informação. Então aqui eu tenho um nível de privacidade com alguns valores, né, vai indicar o nível de privacidade do objeto, né, da entidade da tabela. Então se ela é uma tabela, uma entidade pública, ela é somente para uso interno. Informações do cliente regulamentado, é altamente confidencial. Então, imaginando que fosse aí uma entidade, uma tabela altamente confidencial, ou algum atributo, enfim, qualquer objeto eu consigo estar atribuindo essas informações. E aqui uma outra pasta chamada Compliance, onde eu tenho um mapeamento de Compliance. Então aqui eu tenho algumas leis, algumas normas, por exemplo, a ISO 27001, gestão de segurança da informação. Então, são algumas normas ou algumas leis que eu consigo estar agregando aos objetos também essas informações. Ou, por exemplo, como essa nova lei que foi regulamentada, se não me engano, em agosto de 2018, né, a LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, eu consigo também estar fazendo uma adequação a essa lei. Então, eu consigo estar colocando os meus modelos aí, adequando, né, os meus modelos a essa lei, por exemplo. Então, passando essas informações para as entidades que têm os dados sensíveis de cliente. Enfim, eu consigo estar também caracterizando aí os meus modelos de dados com essas informações. Então, vamos só botar aqui. Vamos botar LGPD. Lei Geral de Proteção dos Dados. Então, eu consigo estar também marcando os dados que estão adequados a essa lei, né? Então, aqui da mesma forma. Então, se eu abrir qualquer uma das minhas entidades, vou abrir essa daqui, funcionário, eu vou ter essa mesma funcionalidade. Então, aqui, a Security Information, quando eu clico nela aqui, ele traz todas essas informações que estão aqui no meu dicionário. Então, o nível de privacidade dessa entidade, se ela é pública,
somente para uso interno, mapeamento de compliance. Se essa entidade usa um mapeamento de compliance, então vou falar que ela está LGPD, Lei Geral de Proteção dos Dados, então está adequada a essa lei. E quando eu abro aqui, ele mostra essas informações aqui na entidade. Então isso pode ser a nível de entidade, como eu havia falado, nível de entidade, atributo, tabelas, colunas, qualquer objeto eu consigo estar anexando qualquer um desses classificadores aqui dessas informações. E volto a repetir que isso serve como filtro para os meus relatórios, enfim, consegue estar filtrando aí algumas informações. Aqui, por exemplo, a minha entidade cliente, estou imaginando que eu passei esse valor de MDM de dado mestre, eu consigo estar caracterizando ela de uma outra forma, com uma outra cor. Então, consigo estar deixando esse objeto de uma outra cor. Então, imaginando que eu tenha aí que seja um dado mestre, eu quero deixar essa entidade caracterizada. Então, e aí por diante eu vou passando as informações, né, dado mestre, dados de referência, dados de transação, e consigo estar modificando aí as cores, enfim, passando essas informações, deixando a minha documentação muito mais intuitiva e muito mais rica com esses classificadores. Uma vez que eu passo essas informações também, eu consigo estar criando níveis de segurança de acesso aos objetos, né, acesso dos usuários, né, dos analistas, dos desenvolvedores, dos arquitetos de dados, né? Então, com essas informações que eu parametrizei em cada um dos objetos, eu posso estar criando acessos, né, de segurança, né? Então, por exemplo, quem são os usuários que vão poder ter acesso a essas entidades que são essas tabelas, entidades que são dados mestres, ou aos objetos que são altamente confidenciais, que tem aí o classificador de altamente confidencial. Então eu consigo também, uma vez que esses modelos estão dentro de um repositório, obviamente que eu posso usar essas informações, né, esses parâmetros, para também estar caracterizando aí quais são os usuários e quais são os tipos de objetos e quais os objetos que eles vão ter acesso dentro do repositório de modelos. Então, isso me ajuda também nessa parte de segurança e acesso aos modelos de dados. Bom, então é isso. Esses são os attachments e os Data Security Information. Então, são os classificadores de objetos, de dados dentro dos meus modelos. Então, continuando aqui também, no meu dicionário de dados, aqui os valores default. Então, aqui eu tenho uma pastinha chamada defaults. Então, aqui eu posso estar criando diversos valores defaults, aqui onde eu vou estar agregando, atribuindo esses valores para determinadas colunas. Então, eu consigo estar deixando aqui diversos valores que eu utilize em diversos momentos do meu desenvolvimento e automaticamente está atribuindo esses valores default às colunas aí no momento de desenvolvimento dos meus modelos. Deixa eu só mudar aqui para o modelo físico. Voltar aqui para o dicionário. Então aqui eu tenho um valor default onde o nome dele é uma flag e o valor é para uma coluna aí qualquer que eu possa estar utilizando. Tenho aqui um sysdate também. Então eu venho aqui em qualquer uma das minhas tabelas. Então aqui, por exemplo, na minha tabela cliente, adiciono aqui um campo que vai ser uma flag no meu sistema. E eu venho aqui nessa aba aqui embaixo, default, e já tenho esse valor default para essa coluna pronto aqui, que é a flag. E ele já passa aqui o valor. Poderia, obviamente, passar isso aqui manualmente, mas uma vez que eu crio isso aqui dentro do meu dicionário de dados, isso aqui vai me dar muita produtividade no desenvolvimento aí das minhas tabelas, das minhas entidades, dos meus modelos de dados. Então, passei aqui o valor, salvei. Aqui, por exemplo, um outro campo, aproveitando aqui essa situação, última atualização. Esse campo aqui, última atualização. Então, eu posso também a mesma coisa, abrir ele aqui, vir no valor default,
a última atualização vai ser sysdate, a data do meu sistema. Salvo aqui, então se eu abrir a DDL aqui desse cara, eu vou ter para aqui a última atualização, valor default sysdate, e o campo flag aqui, valor default 1. Eu consigo estar criando diversos valores default aqui, tá? No momento de criação aqui em qualquer um dos campos, então qualquer um dos campos que eu esteja editando, eu clico aqui nessa aba default e esses valores que estão no meu dicionário aqui vão aparecer aqui, vão ficar disponíveis automaticamente e rápido para eu estar atribuindo a qualquer um dos campos, a qualquer uma das colunas. Então esses seriam os valores default. Aqui, e a mesma coisa aqui eu tenho nas rules, aqui nessa pastinha de rules. Então seriam regras de validação para as colunas, então seriam os check constraint de validação para as colunas. Então eu criei aqui um chamado sexo, o valor dele é se ele vai aceitar masculino ou feminino, M ou F aqui no caso, né? E uma outra regra aqui chamada sim ou não. Então a coluna vai aceitar ou sim ou não. Então aqui se eu abrir aqui uma das minhas tabelas, essa funcionário, então eu consigo aqui eu tenho um campo ativo, então pode indicar sim ou não para um campo ativo, se esse meu funcionário ele está ativo, sim ou não. Então eu abro aqui a coluna, e se eu ver aqui nessa aba Rolling Constraints e abrir aqui a mesma coisa, ele vai bater aqui no meu dicionário de dados e eu posso passar aqui um sim ou não. Então, ele vai fazer essa regra de validação para essa coluna. E aqui, imaginando que eu tivesse aqui masculino ou feminino, a mesma coisa. Então, um campo aqui onde ele ia aceitar M ou F. Então, são regras de validações para as colunas. Então, eu crio essas regras aqui, as regras as quais eu utilizo no meu sistema, e todas elas ficam aqui catalogadas e fácil de eu estar atribuindo às colunas, eu estar reaproveitando essas regras aí em todos os meus modelos de dados. Valores de referência. Então, aqui eu também tenho os valores de referência para as colunas, né? Eu tenho aqui um chamado Código dos Estados Brasileiros. Então, se eu abrir aqui, eu tenho uma lista, né? Então, aqui são os valores aceitos, né, nas colunas e a descrição de cada um desses valores aqui, referenciando aqui os estados. Então, se eu criar um campo, por exemplo, o campo F aqui, o F, esse é o char2. Então eu venho aqui, esses valores de referência ficam aqui documentados e consigo ter essa referência aí dos valores aceitos nas colunas e qual que é a descrição de cada um desses valores. Então, quando eu gerar um relatório, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, todos esses valores, essas descrições, então todas essas informações do dicionário aqui também vão estar atribuídas aos modelos e isso vai tudo para o relatório, aí, os relatórios em HTML ou em RTF, PDF, então eu consigo estar agregando todas essas informações aqui também nesse momento. E continuando aqui, agora nós temos aqui o Name Standard Template, que seria a minha padronização de nomenclatura, seria onde eu estabeleço os mnemônicos que vão ser atribuídos nos modelos, então onde eu vou ter os meus nomes lógicos e a minha representação física, quais serão esses nomes utilizados nos modelos físicos. Então aqui eu tenho o mapeamento, então tem um aqui chamado padronização de nomenclatura, mnemônicos. Então quando eu abro esse cara aqui, eu tenho aqui uma série de informações, então quais são os objetos que ele vai padronizar no modelo lógico, no modelo físico, tamanho, nome de tabela, de coluna, enfim, views, índices, eficaz. E aqui o mapeamento, ou seja, o nome lógico e a representação física para cada um desses nomes. Então aqui, por exemplo, a atualização, no físico, a atualização vai ser atual, categoria, categ, cidade, CID, ID, enfim, aqui eu consigo estar
atribuindo todas essas informações, né? Onde eu vou fazer o data bind, o depara, né? Do modelo lógico ao nome lógico, o que ele significa no modelo físico. Consigo exportar isso para uma planilha Excel para dar carga, né? Então, imaginando que eu queira criar tudo isso dentro de uma planilha Excel para ficar mais fácil. Eu passo todas essas informações na planilha Excel e depois eu importo aqui para dentro dessa funcionalidade e ele traz tudo, esses nomes aqui todos prontos aqui para uso. Então aqui eu tenho as informações, então nos espaços, né? Então no modelo lógico, quando eu tiver um espaço, eu quero que ele insira um underline aqui, um underscore, e qualquer um desses caracteres inválidos aqui eu consigo estar ou ignorando, ou removendo, ou aplicando aqui qualquer outra coisa. Então, eu consigo estar passando essas informações. E quando eu venho aqui, então, deixa eu mudar para o meu modelo lógico. Então, quando eu venho aqui no modelo lógico, estou imaginando que eu vou criar aí uma nova entidade. Então, deixa eu abrir essa entidade. Então, aqui quando eu passo o nome da entidade, então, vamos colocar aí cliente. Então, quando eu digitei o nome da entidade aqui, ele já olha lá para aquele dicionário de dados, dicionário de mnemônicos. Então, eu escrevi aqui cliente e aqui o nome da tabela, CLI. Se eu der um espaço aqui e passar qualquer outra informação, filme, ele vai... Filme acho que não tem no meu dicionário. Então, se eu digitar aqui, passar aqui cliente, espaço, inventário, ele já vai fazer aqui a conversão também. CLI, underline, invent. Então, ele já vai fazendo, já vai aplicando essa padronização dos nomes. E aqui é a mesma coisa, se eu passar aqui um ID cliente, ele vai inserir aqui no valor, no nome default da coluna, ID underline CLI. E assim por diante. Se eu passar aqui o nome cliente, ele, NM underline CLI, ele já vai fazendo essa conversão. Então, ele vai olhando aqui para o dicionário e automaticamente ele já converte aí os nomes. E quando eu gerar um modelo físico, obviamente ele vai criar todos os objetos aí olhando para o dicionário de dados e com os nomes físicos. Então ele faz essa automação com a nomenclatura dos objetos. Então, automaticamente ele já faz essa conversão de nomes lógicos para os nomes físicos. Então esse seria o Name Standard Templates. Então seria um template de mnemônicos aí para estar reutilizando. Posso ter mais que um dicionário de dados aqui, dicionário de nomenclatura, para ser utilizado em submodelos, enfim, posso estar aplicando essa padronização de nomes aí de diferentes formas aí dentro do meu modelo. Continuando aqui então, User Data Types. Então o dicionário me permite criar data types customizados para o meu usuário, o meu uso, né, para o meu ganho de produtividade. Então, imaginando aí que eu queira ter rapidamente aí um data type onde eu aplico em campus ID. Então, eu passo aqui o nome dele. Esse aqui vai ser só o nome desse data type customizado. O data type que eu vou utilizar vai ser, por exemplo, pode ser um integer. Então, ele fica lá pronto para uso. Então, imaginando que fosse um outro data type para ser utilizado de uma outra forma, aí eu passo lá o data type que eu quero utilizar, o valor, e ele fica lá pronto para uso com aquele valor que eu estipulei. Então, isso eu aplico padronização e ganho produtividade aí quando eu for procurar um data type com o valor aí que eu tenha passado para ser utilizado como padrão. Então, imaginando aí, eu vou criar uma entidade nova, então essa entidade vai ter sempre um ID. Então, independente do nome que eu for aplicar aqui, pode ser ID cliente, eu venho aqui, eu sei que o meu data type ID já é um integer, então eu posso marcar esse cara como um identity, é um autoincremento. Marquei aqui e automaticamente aí
aplica essa padronização aí, esse ganho de produtividade. Ele fica disponível aí rapidamente para eu estar agregando aí nos meus atributos e nas minhas colunas. Parecido com isso, nós temos aqui os domínios. Os domínios também são para serem agregados, né, nos atributos e nas colunas. Então, eu consigo criar aqui um domínio, por exemplo, chamado telefone, onde eu vou aplicar esse domínio em todas as colunas e todos os atributos que são da natureza telefone. Então, telefone do cliente, telefone celular, telefone residencial, telefone do funcionário, telefone da filial, ou qualquer tipo de atributo e coluna da natureza telefone, então eu consigo estar aplicando. Então, isso vai me gerar também ganho de produtividade e padronização. Então, aqui, dependente do nome do atributo, ou do nome da coluna. Então, imaginando aí, vou passar aqui, sei lá, um varchar de 12, de 14. E consigo estar, então, agregando esse domínio a todas essas colunas, né, da natureza telefone. Então, eu consigo manualmente, quando eu vou criar uma coluna nova, então, imaginando que eu vou criar aí uma coluna chamada telefone celular do cliente, e eu venho aqui em domínios, ó, e ele já está aqui pronto. Então aqui ele já passa aqui o data type que eu passei lá e o valor, e fica aqui congelado, então não consigo alterar. Então quando eu quiser alterar o data type, o tamanho desse data type, eu vou aqui no domínio e altero no domínio. Então imaginando que eu tenha esse domínio aplicado em todos os atributos e todas as colunas do meu modelo, uma vez que eu altero aqui no domínio, ele replica isso em todo mundo. Então eu consigo vir aqui quando eu estiver desenvolvendo aí, né, dando manutenção no meu modelo, eu consigo criar esse domínio aí e já está aplicando esse padrão aí em todo mundo. Então eu consigo abrir aqui o domínio e fazer um bind para todos os atributos aí que são dessa natureza. Então eu venho aqui, ó, no meu telefone do cliente, marco esse cara, deixa eu ver qual outro campo, então aqui na minha entidade cliente e na minha entidade, acho que funcionário também tem. Eu venho aqui na minha entidade funcionária, eu marco também, então esse atributo também está utilizando aí o domínio. Então se eu abrir aqui a entidade cliente, ó, já está marcando aqui que está utilizando o domínio. E se eu vim aqui na minha entidade funcionário, a mesma coisa que ele está utilizando esse domínio. Então, imaginando aí que eu precise aumentar esse data type, vamos ver que surja aí um novo dígito para o telefone, onde eu precise estar alterando isso em todo mundo. Então, vem aqui, data type, ó, passo isso aqui para 15, dou um OK, e agora aí, ó, todo mundo, ó, campo telefone aqui, ó, varchar 15, telefone aqui, varchar 15. Então, isso replica automaticamente aí em todos os atributos e todas as colunas que usam esse domínio. Então, uma vez que eu tenho isso aqui dentro do repositório, eu consigo estar automaticamente alterando o domínio. Isso vai replicar em todos os modelos lógicos e físicos de todos os diagramas que estão dentro do repositório. Então, esse seria o conceito de domínios. Então, o foco aí é padronização e o ganho de produtividade. Então, esse foi o dicionário de dados aí que nós vimos. Então, nós vimos os attachments aí, que são informações que a gente consegue estar agregando aos atributos aí, como aplicando conceitos e técnicas de MDM. Consigo estar marcando aí quais são as entidades, né, e as tabelas que são dados mestres, dados de referência, dados de transação, marcar se os objetos estão padronizados, que foram os exemplos que nós usamos aí, a qual sistema ele pertence. Então, se ele pertence a um sistema de vendas, um sistema, um e-commerce, um CRM, a gente consegue estar agregando aí essas informações aos atributos aí, as entidades, tabelas e colunas. O Data Security Information, que é a mesma coisa, só que com esse símbolo aí de segurança da informação, então o nível de privacidade de cada um dos objetos, um mapeamento de compliance, então se ele está adequado a alguma lei. Então eu consigo estar marcando isso, levando isso para dentro da minha documentação, e eu consigo utilizar isso como filtro para relatórios, enfim, eu consigo estar
enriquecendo aí toda essa parte de documentação, consigo criar filtros também de restrição aos objetos, então utilizar esses filtros para estar restringindo acesso a alguns objetos que são sensíveis, aí tabela de cliente, CPF, telefone, eu consigo estar agregando essas informações. Os valores default são utilizados aí nas colunas, as regras também, regras de validação para coluna, se aceita sim ou não, o sexo, masculino, feminino, ele, o R, enfim, eu consigo estar criando uma série de regras aí para sempre estar reaproveitando, sempre ganhando produtividade. Então esse é o foco do dicionário, padronização e ganho de produtividade. Os valores de referência também para estar passando para cada um das colunas aí dos atributos. O name standard template, que é o template de nomenclatura, né, o padrão de nomenclatura de mnemônicos, então o padrão dos nomes lógicos e os nomes físicos, então eu crio isso aqui dentro desse name standard template e isso é aplicado automaticamente, então toda vez que eu digito um nome lógico, ele procura lá nesse meu dicionário de nomenclatura e já aplica o nome físico aí para as entidades, né, para as tabelas e para as colunas, então eu passo no modelo lógico, eu passo os nomes lógicos, os nomes de negócio, e isso automaticamente quando eu gerar o físico, ele já vai fazer essa conversão para os nomes físicos. E os data types, os data types customizados pelo usuário também para o ganho de produtividade e os domínios que nós vimos agora. Então esse seria o dicionário de dados. Uma vez que isso aqui está no repositório, eu aplico em todos os diagramas e todos os modelos que estão no repositório, mantendo aí produtividade e padronização. Agora eu vou mostrar para vocês o Data Lineage, essa funcionalidade do Data Architect, onde ele me permite documentar visualmente o mapeamento de origem e destino, as regras de movimentação e transformação de dados entre os sistemas, aí os famosos ETLs. Então aqui, ó, quando eu clico nessa aba aqui, Data Lineage, eu tenho aqui um que eu fiz manualmente, então eu trouxe essas informações desse mesmo modelinho aqui que nós estamos utilizando. Então eu passei aqui, deixa eu mudar aqui de novo, quais são as minhas origens, né? Quais são as minhas tabelas, os campos origem. Então eu arrasto qualquer uma das tabelas aqui para o meio e depois eu vou estar falando que isso vai ser origem para essa transformação, para essa carga de ETL aqui. Então eu criei aqui um Dataflow chamado carga de ETL, trouxe aqui os meus inputs, são os meus campos origem, e aqui eu criei também manualmente um outro ambiente, então onde vai ser o destino, né, meu ambiente de DW aqui, de BI. Então eu consigo aí criar isso automaticamente, ou importar de um outro modelo, ou fazer uma engenharia reversa e trazer aqui para dentro dessa funcionalidade, o Data Lineage. E aqui, se eu abrir aqui a minha transformação, eu tenho aqui todas as minhas colunas, né? Então eu tenho aqui o database aqui, ó, da onde veio, né, meu modelo de dados. Então aqui eu tenho todas as tabelas que são usadas como input, as colunas, né, dessas tabelas que são usadas como input, e aqui eu tenho os outputs, ou seja, os destinos dessa transformação. Então aqui eu tenho a definição dessa transformação, aqui eu posso passar um código. Então isso aqui foi tudo feito manualmente. Então eu tenho aí manualmente, e aqui os outputs, aqui onde vão ser imputados. Então eu consigo trazer isso para dentro do Data Architect, consigo estar documentando, então eu consigo saber a origem de um campo. Então lá no meu ambiente de BI, imaginando que eu queria saber de onde veio essa informação, de onde foi extraído essa informação, de onde veio esse dado, eu consigo ter isso aqui documentado visualmente e consigo estar sabendo de onde a origem, né, dessa informação. Então veio lá do meu CRM, da minha tabela cliente, eu consigo ter todo esse mapeamento, essa rastreabilidade de informações dentro dessa funcionalidade. Então isso aqui seria fazer manualmente, então eu sei quais são os inputs, documento aqui a minha transformação desse Dataflow e quais são os outputs, os destinos dessa transformação aí, dessa carga de ETL. Isso manualmente. Consigo, obviamente, como eu falei para vocês no início, importar isso de algumas ferramentas aí de BI, de ETL, então com suporte aí
essa importação. Então eu vou conectar nessas ferramentas e eu vou trazer esse data flow para dentro dessa funcionalidade Data Lineage aqui com todo o mapeamento. Então eu vou ter diversas fontes de sistemas diferentes, vou ter aqui toda essa documentação sobre a transformação, as regras, né, as regras dentro dessa transformação e os outputs, aí, os destinos utilizados aí nessas ferramentas. Então eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui rapidamente, eu tenho um modelo que foi importado no Oracle ODI, então via o MetaWizard eu conectei no ODI e ele automaticamente trouxe aqui, vou abrir esse outro modelinho, ó. Então aqui, ó, tem diversas fontes, né? Então diversos modelos físicos aí que são sistemas diferentes, que são as fontes de dados, né, da onde eu coletei essas informações e os destinos também, então eles já ficam todos aqui catalogados. Então se eu vier aqui na mesma funcionalidade, ó, Data Lineage, eu tenho aqui 2 data flows, então com todo esse mapeamento aí vindo do Oracle ODI. Se eu abrir aqui a transformação, é a mesma coisa, então eu vou ter aqui os inputs, então todas as tabelas e as colunas que são origem, né, que são os inputs, e os outputs aí no ambiente aí de DW. Então, todas essas informações, tem todas as definições, né, de todos os campos. Então, isso fica documentado aqui fácil para quem queira estar consultando, entendendo aí da onde vêm as informações, né, utilizadas lá no meu ambiente de BI. Então, eu consigo ter tudo isso aí, então, todas as regras, consigo ter documentado as definições dessa regra, e aqui o código aí utilizado para essa extração e transformação desse Oracle ODI aí que eu conectei. Seria um exemplo que eu tenho aqui, uma importação do Oracle ODI. Então eu trago isso como modelo. A qualquer momento aqui eu consigo ter uma análise de impacto. Então eu vim aqui em qualquer uma dessas tabelas aqui e clicar com o botão direito, eu consigo aqui vir em Where Used e saber aonde isso, né, da onde isso vem ou para onde isso está indo, né? Então toda essa análise de impacto. Então imagina que essa tabela aí, ela é input de algumas transformações aí que são utilizadas lá no ambiente de BI. Então eu consigo saber qual a importância, se eu alterar aqui no data type, onde essa coluna ela é utilizada. Então ela é utilizada no meu CRM e ela é input de uma transformação que vai dar carga no ambiente de BI. Então é um job de ETL aí que vai estar dando carga em alguma informação lá no meu ambiente de BI, de DW. Então essa seria a ideia. Então, documentando todas essas origens e destinos e as transformações aí dos dados entre os sistemas. Então, continuando aqui nesse nosso modelo, vamos falar agora sobre as macros. As macros, elas fazem parte do produto, então o produto vem aqui com algumas macros, né, em torno de 60 macros. Elas são sistemas que são escritos em VBA, onde elas têm acesso a qualquer objeto, a qualquer artefato dentro dos meus modelos. Então eu consigo estar fazendo uma série aí de aplicando aí uma série de validações, verificações, consigo estar inserindo informações, tudo automaticamente dentro dos meus modelos. Então elas são escritas em VBA, então se eu abrir qualquer uma das macros aqui eu consigo estar editando. Então aqui eu tenho uma macro, tem algumas macros de exportação, então eu consigo exportar domínios para o Excel para estar dando carga nessas informações, ou exportar todo o meu metadado, imaginando que eu queria exportar esse metadado para estar enviando para uma área de desenvolvimento que não tem acesso a essas informações. Então aqui, ó, se eu clico na macro, aqui se eu abrir ela, vocês vão ver, elas são extremamente simples e fácil, aí, então eu consigo estar modificando, são escritas em VBA, e se eu rodar essa macro sobre esse modelo lógico, ela vai pegar essas informações, ó,
Então, todo esse meu modelinho aqui, ela vai gerar aqui no Excel. Então, automaticamente aí ela está olhando para o meu modelo e trazendo aí todo o meu metadado para o Excel. Então, eu consigo estar exportando isso e depois estar importando também para dentro dos meus modelos. Deixa eu cancelar aqui. E uma série de outras macros, onde eu consigo estar adicionando informações, aqui um Walner, adicionar um Walner para todas as minhas entidades, para todas as minhas tabelas. Enfim, eu consigo criar aí dicionário automaticamente, então extrair isso de um outro formato e trazer essas informações para dentro do meu dicionário. Ou aqui, por exemplo, criar padrões para índices, essa index name aqui, ó. Então se eu clicar nela aqui e mudar esse cara, eu consigo estar aplicando aqui, ó, por exemplo, pegar todos os meus índices primários, ou utilizar o nome existente, ou eu quero aplicar o nome da tabela a essas PKs, então, e passar aqui um prefixo ou um sufixo, PK, underline, o nome da tabela. Então, se eu vier aqui em Preview Names, então aqui ele vai fazer vai adicionar esses nomes, né, vai criar esse padrão aí para todas as minhas PKs dentro desse modelo lógico aqui que eu selecionei. Então, eu consigo rodar isso, ele vai varrer todo esse modelo e aplicar esse padrão aí ao qual eu pedi para ele fazer. Então, essa seria uma macro de produtividade aí para estar criando padrões em PKs, índices e unique. Então, eu consigo estar aí agregando aí todos esses padrões aí automaticamente. Então, isso aí está dentro do produto. Então, tem uma série de outras macros aí. Você está exportando definições com Excel, depois importando. Então, imaginando que eu não tenho nenhuma definição nas minhas entidades, eu exporto isso para um Excel. Essa aqui, ó. Então, eu exporto isso para um Excel, dou lá para uma pessoa que vai estar dando carga, né, nessas informações. Então, aqui eu quero exportar definições de tabelas, de atributos, de relacionamento de views, aqui no meu modelo lógico. Dou um OK aqui e ele vai automaticamente aqui também levar para um Excel todas as informações. Então, mando lá para uma pessoa onde ela vai estar abastecendo essas informações, né, dando carga aqui em todas as informações. Então, aqui está as definições de tabela. Se eu mudar aqui, ó, definições sobre os atributos, sobre os relacionamentos, sobre as views, passo essas informações para o Excel e da mesma forma eu venho aqui depois e importo via macro para dentro do modelo. Então, automaticamente, em vez de eu ir manualmente em cada uma das entidades aqui, em cada um dos atributos e escrevendo isso, eu exporto para o Excel, dou carga e depois importo aqui para dentro do meu modelo. Então, essa é a ideia. As macros, elas são para estar promovendo aí uma automação e o ganho de produtividade aí em todos os meus objetos dos meus modelos. Os relatórios, então a ferramenta também me permite gerar relatórios, né, os reports aqui. Então temos aqui em formato HTML e RTF, então eu consigo gerar um relatório desse modelo, desse projeto, né, desse modelo lógico, desse modelo físico, com todas as informações do Data Lineage, informações do dicionário de dados. Então eu consigo selecionar aí todos os objetos do Data Lineage, do dicionário de dados. Então aqui, como eu havia dito para vocês anteriormente, eu consigo estar utilizando aí os attachments e o security information, aqui os classificadores de segurança. Então eu consigo usar esses caras aí como filtros. Então eu consigo tirar relatórios somente de objetos que estão relacionados aqui com o attachment MDM, do gerenciamento de dados mestre. Então eu consigo aí utilizar essas informações como filtro para os meus relatórios. Então, eu vou selecionar tudo aqui para a gente ter um relatório completo. Então, vou gerar esse HTML. Ela gera esse relatório no formato, eu pedi para ela gerar no formato HTML. Pronto. Aqui agora eu tenho esse relatório aí todo detalhado, então eu consigo estar navegando aí sobre os
modelos lógicos, modelos físicos, data lineage, meu dicionário de dados aqui, ó, então extremamente completo. Tudo que eu tenho dentro, todas as informações que eu tenho aqui dentro do Data Architect, eu vou ter aqui nesse meu relatório aí todo detalhado. Então eu consigo navegar aí pelos diagramas, ó, então eu tenho aqui a imagem que eu salvei do diagrama, então todas as entidades aqui, todas as informações no modelo lógico das entidades, então todas as características lógicas aqui, definições de tabelas, os atributos, os data types, enfim, todas as informações PKs, índices, enfim, todas as informações eu tenho aqui navegável nesse relatório HTML. Se vier aqui no modelo físico, a mesma coisa, vou ter aqui o desenho do diagrama, então a imagem aqui do diagrama do meu modelo físico, então aqui todas as minhas tabelas, a minha tabela cliente, aqui também com definições, com acesso a DDL e todas as características aqui do meu modelo físico, com todas as informações. E é isso aí. O Data Lineage também, então também tem aqui a imagem lá do meu Data Lineage, os inputs, as transformações, os outputs, o meu dicionário de dados, com todas as informações dos attachments. Nós criamos aí informação de cada um deles, com os valores, Data Security Information, os valores default, as regras. Então aqui é extremamente completo. É um relatório em HTML, navegável aí, e extremamente completo. Então esses seriam os relatórios. Bom, deixa eu mostrar agora aqui então o repositório. Então, o repositório de modelos, né, onde eu armazeno os modelos do Data Architect e do Business. Então, eu acesso o repositório aqui no Data Architect, ó, por esse ícone aqui. Então, eu clico nele, passo aqui o servidor onde está instalado, né, o repositório, o meu usuário aqui, o usuário administrador, minha senha, e vou logar aí no repositório. Bom, aqui nós já estamos logados, né? Então, aqui ele já passa a habilitar aqui algumas funcionalidades. Então, eu vou abrir aqui o meu repositório, onde estão os meus modelos, né? Já estou logado, então vou abrir aqui, vou fazer um get. E aqui ele me abre, então, os modelos que eu tenho aí dentro do meu repositório. Então, eu tenho aqui 3 pastas, né? Uma pasta chamada desenvolvimento, uma pasta chamada homologação e uma pasta chamada produção, onde eu tenho aí alguns modelos aí dentro dessas pastas. Então, eu vou abrir aqui esse modelo aqui, esse último, a pasta produção. Aqui então nós já temos o modelo, né, o modelo do repositório. Então, se vocês notarem aqui agora, nós temos aqui esses cadeados, né, na frente de todos os objetos. Então, se vocês notarem, ó, ele faz um versionamento não pelo modelo, não pelo diagrama, e sim por cada um dos objetos. Então, cada um dos objetos estão dentro desse meu modelo, todos eles vão ter um versionamento. Então, isso me permite me permite que mais de um usuário, né, mais de um desenvolvedor, mais de um analista trabalhem no mesmo modelo. Então, se eu for abrir aqui, por exemplo, a entidade cliente, quando eu clico aqui, ele me abre essa tela aqui, onde eu vou passar um change record, né, um motivo ao qual eu vou fazer a alteração. Então, eu consigo passar uma descrição aqui no texto, né? Então, manutenção no sistema de vendas, por exemplo, eu consigo estar aí documentando aí o motivo da minha alteração. Hoje a ferramenta ela tem integração com uma ferramenta com o Gira, né, que é uma ferramenta de gerenciamento de mudanças, né, de Gmood. Então eu consigo estar vinculando aqui as tasks. Obviamente, se eu tivesse isso configurado, as tasks que estão vinculadas ao meu usuário de rede ficariam todas disponíveis aqui. Então eu podia estar selecionando uma tarefa e agregando ela, vinculando com essa alteração no modelo de dados. Então, tem essa integração com o Gira. Então, eu consigo criar, né, novas tasks. Então, está passando nome, passando no descritivo.
isso manualmente, né, sem a integração com o Gira também. E isso depois vai ficar, obviamente, tudo no log de alteração dos modelos, né, toda essa parte documentada sobre as alterações, todo o log de alteração, quem foi o usuário, qual foi a alteração em qual objeto. Então, eu vou ter tudo isso no meu Change Manager Center. Então, aqui eu consigo fazer um checkout exclusivo. Então, obviamente, que eu estou com um usuário que tem permissões de fazer um checkout exclusivo, isso é configurado, eu posso deixar ou não os usuários fazerem checkout exclusivo. Então, quando eu faço o checkout exclusivo, eu vou gerar um log nessa entidade. Então, enquanto eu não alterar ela, não terminar a minha alteração e subir ela novamente para o repositório, ou seja, fazer um check-in, devolver essa alteração para o repositório, essa entidade ela vai ficar impossibilitada de modificações. Então, outros usuários vão poder navegar, visualizar todas as informações, mas eles não vão conseguir salvar enquanto eu não devolver essa entidade para o repositório. Então, seria um checkout exclusivo. Então, esse seria o repositório. Então, aqui eu tenho o Project Center, onde eu crio todas as pastas, onde eu gerencio os modelos, né, desenvolvimento, homologação, produção. Então, eu faço toda essa parte de distribuição, aí, de hierarquia, né, dos meus modelos. O Change Manager Center, onde eu vou ter um histórico de todas as alterações, então todas as tasks. Dentro das tasks eu vou ter os change records, né? Então todas as alterações, quem foi o usuário, a descrição, o que foi alterado. Então aqui é um log de alteração de todos os modelos. Então eu consigo ter aí uma visão aí de todas as alterações que foram feitas nos modelos. Então, a entidade, essa daqui, ó. Então, o usuário é de mim, o diagrama vendas locação, na task manutenção do sistema financeiro, ele alterou aqui a entidade do modelo lógico, a entidade cliente. Então, eu tenho todo um histórico aí de todas as alterações. Eu consigo estar visualizando isso tanto no Change Manager Center, né, que isso aqui só quem é um usuário administrador que vai ter acesso, obviamente não vai ser todos os usuários que vão estar enxergando isso aqui, vai estar desabilitado, mas eu consigo vir aqui em cada uma das entidades, em cada uma das tabelas, aplicar com o botão direito também, e Version History, então também vou ter todo o histórico sobre essa entidade, qual foi o usuário que alterou, a data que ele fez o check-in, então aqui todos os comments, né, quais foram os comentários aí sobre as alterações, e eu consigo ver também se tem algum usuário checkoutado, ou seja, algum usuário utilizando essa entidade. Então aqui se tivesse, ia aparecer aqui o nome do usuário e o nome da máquina aqui, então eu consigo também estar sabendo aí quais são os usuários que estão logados no repositório fazendo alterações aí, então eu consigo estar tendo essa visão. Então eu consigo também tá criando releases, prints, enfim, consigo estar aí fazendo uma série de... Estou criando releases nomeadas, fazendo rollback, estou imaginando que eu queira fazer um rollback de um modelo, voltar para uma release, né, voltar para uma determinada data a qual eu criei uma release. Eu tenho todas essas possibilidades aí. Ele é um versionador de modelos do RStudio extremamente aí completo e cheio de funcionalidades. Então esse seria o repositório. E lembrando aqui também do dicionário, então como eu falei para vocês a princípio, que o meu dicionário de dados também tem um dicionário de dados corporativo que está nesse repositório e ele é compartilhado aí com todos os modelos que estão dentro do repositório. Então, todas aquelas informações de attachments, Data Security Information, então tudo isso aqui é reaproveitado em todos os modelos que estão no repositório. Então, eu tenho um único dicionário de dados, então eu crio um único dicionário de dados e utilizo ele em todos os modelos, com toda essa parte de versionamento também. Então, seria também um dicionário de dados no repositório. Bom, e por fim aqui eu vou mostrar para vocês agora o portal Team Server, onde eu publico todos os modelos que estão no meu repositório. Então o portal ele consegue estar publicando todas essas informações que nós vimos até agora, então tudo que nós temos aqui dentro dos modelos, né? Então os modelos lógicos, físicos, todas essas informações, dicionário de dados, data lineage, tudo isso que a gente visualiza aqui dentro, que a gente trabalha aqui dentro do Data Architect e do Business Architect, tudo isso é publicado no portal. Então eu vou abrir aqui o browser, vou passar aqui a URL,
E aqui eu já tenho o meu portal. Então eu vou logar aqui com o meu usuário, vou logar com o usuário admin. E aqui agora eu tenho todas as informações aí dos meus modelos de dados que estão no repositório. Então, todas essas informações são read-only, então só visualização, as alterações eu tenho que fazer pelo Data Architect, mas aqui fica tudo publicado, os meus modelos. Aí nós brincamos aqui, chamamos esse Team Server de o Google dos dados, né? A nossa rede corporativa dos dados. Então, eu tenho aqui a minha timeline, né? Então, todos os objetos que eu sigo, então, se eu sigo, por exemplo, um modelo, um projeto, então eu sigo um projeto, então aqui eu tenho todos os meus seguidores e todos os objetos que eu sigo, então eu como usuário sigo lá um projeto, né? Um modelo de dados ou um modelo CRM, então qualquer alteração que seja feita nesse modelo, eu vou receber aqui um alerta aqui na minha timeline, vou saber o que foi modificado, então todas as informações, quem foi o usuário, qual foi a modificação, então todos os objetos que eu sigo, eu vou ter informações aqui na minha timeline. Eu tenho os glossários, então aqui nessa segunda aba eu vou ter os meus glossários catalogados, aí, então tem um glossário chamado Contabilidade e Finanças, um outro chamado Recursos Humanos, um outro chamado Vendas, né? Então dentro desse glossário aqui eu vou ter os meus termos, né? Então vou ter um descritivo aqui sobre esse glossário, e os meus termos aqui, então vou ter todos os meus termos técnicos, os meus termos de negócio, e esses termos podem estar vinculados aos objetos, então eu consigo vincular um termo técnico a um objeto propriamente dito, lá, ou uma entidade, ou um atributo, ou uma coluna, ou uma tabela, então eu tenho todo esse vínculo aí, né, dos termos com os objetos de banco de dados. Então, eu tenho aqui também um descritivo, então, cliente aqui, por exemplo, então um termo de negócio, uma pessoa, uma organização que manifestou interesse em um produto, entrando em contato com o nosso departamento de vendas. Então, eu tenho todo o descritivo aí de todos os objetos, aí de todos os termos dentro desse glossário de vendas. Aqui o ID cliente, então é um termo técnico, ID cliente é um número sequencial para controle interno, não é um CPF, um CNPJ cliente, então eu consigo estar documentando todos esses termos aí dentro dos meus glossários e ter os glossários aí separado por áreas, né, por áreas de negócio. Eu consigo ter todas essas informações aí dentro do meu portal, então eu consigo estar consultando aí todas essas informações. Aqui eu tenho todos os usuários, né? Então eu vou ter aqui um catálogo com todos os usuários que tem permissão de acessar esse portal, cada um com seu perfil. Obviamente que consigo estar passando aí permissionamento para esses usuários, quais são os usuários, quais são os modelos que esses usuários vão visualizar. Eu posso deixar ou não deixar exposto aí todas as informações. Então eu consigo estar passando essas permissões aí, criando esses filtros aí para cada um dos usuários. Então, os usuários de negócio vão visualizar uma parte dos meus modelos, os desenvolvedores, por exemplo, vão só visualizar modelo lógico, ou modelo lógico e físico, ou submodelo, ou alguma pasta, ou os desenvolvedores só vão ter acesso aos modelos que estão dentro da pasta de desenvolvimento. Enfim, eu consigo aplicar aí diversos filtros para cada um dos usuários, o que cada um vai acessar dentro aqui do meu portal. Aqui eu tenho o ER-Object, nessa outra aba aqui. Então aqui eu tenho todos os objetos que estão dentro dos modelos, dentro do meu repositório. Então aqui eu tenho um search, né? Então aqui eu consigo, aqui nós brincamos, chamamos de Google dos dados. Então eu posso vir aqui e escrever cliente, ó, por exemplo, e vou dar um search aí, e ele vai vasculhar tudo que tem a palavra cliente dentro do meu repositório. Então, desde tabelas, entidades, atributos, colunas, índice, ele vai trazer aqui cada um deles, uma imensa lista. Então, eu vou ter aqui diversos objetos com essa palavra cliente. E aqui, obviamente, eu posso estar agregando algum filtro aí para facilitar, né? Então eu quero só atributos com a palavra cliente, business atributos, entidades de negócio, relacionamentos, colunas, dentro do Data Lineage, colunas do Data Lineage, das transformações, tabelas, enfim, eu vou ter todo aqui um filtro. Então imagina que eu queira só ver atributos que tem essa palavra, então qualquer um deles que tem a palavra cliente, então cliente ID cliente, então qualquer atributo que tem essa palavra eu consigo estar visualizando.
Eu consigo estar procurando aí qualquer objeto pelo nome, consigo fazer um search aí dentro de qualquer objeto. E obviamente que se eu clicar em um desses objetos, eu vou estar navegando para dentro dele. Então, ID cliente, eu vou ter todas as informações sobre esse ID cliente. Então, aqui o nome de atributo, o nome default da coluna, enfim, todas essas informações aí, se tivesse definições, enfim, tem todas essas definições a qual modelo, né, ele pertence. Então, esse ID cliente está dentro da entidade pagamento, dentro do modelo lógico e dentro do diagrama desenvolvimento locador. Então, eu tenho todo aí um descritivo desse cara aí, consigo estar tendo todas essas informações de todos os objetos, seja ele qual for. Aqui a outra aba aqui é Objects, eu tenho aqui já uma árvore, né, que fica mais fácil de eu estar procurando algum modelo. Então eu tenho os projects, né, que são aquela mesma pastinha que eu mostrei para vocês do repositório. Então eu tenho lá aquela pasta desenvolvimento, homologação e produção, e dentro de cada uma delas aí eu vou ter os meus modelos, né? Então isso aqui pode estar visível ou não visível, dependendo aí a permissão que cada um dos usuários ou grupo de usuários vai ter. Aqui eu tenho a Workspace, onde eu tenho os modelos de processo de negócio também. Então também tenho aqui os meus modelos conceituais, então também consigo ter uma visão sobre esses modelos. Então aqui, por exemplo, os modelos de processo de negócio. Então eu consigo aqui estar visualizando, né, o meu modelo de processo de negócio, também consigo ter visualização desses modelos conceituais, também consigo ter a visão desses modelos, e cada um dos modelos aqui também. Então, se eu quiser navegar no meu modelo de produção, eu venho aqui, abro ele tanto no modelo lógico ou no modelo físico. Então, se eu abrir aqui a visualização desse modelo PROD, modelo físico PROD, então aqui eu vou ter o diagrama, né? Então eu consigo dar um zoom aí, eu consigo estar arrastando aí as tabelas de um lado para o outro e consigo aí navegar nele. Então, imaginando que eu queira navegar em cada uma das tabelas, então eu tenho aqui também um search. Então imagina que eu queira ir direto na tabela cliente, clico aqui, ele já me leva na tabela cliente, e se eu der um duplo clique aí na tabela cliente, ele vai entrar aí, vai navegar agora para dentro da tabela cliente. Aí, então eu vou ter todas as informações, todas as propriedades, o projeto, né, o project, né, a pasta a qual ele está, as definições, né, então a definição da tabela, a tabela com os dados do cliente, todas as colunas aqui, então com os data type, com os valores, se pertence a algum domínio, né, alguma coluna, uma coluna telefone, ela utiliza aqui o domínio telefone, que eu havia explicado para vocês também. Então, todas as informações, os índices dessa tabela, a DDL, então eu tenho acesso aqui, se ela tivesse algum submodelo, enfim, tem todo um detalhamento aí, então, em cada um dos objetos. Aí eu consigo estar sempre navegando por todos os modelos aí, modelo de data lineage também. Então eu tenho aqui todas as informações, eu consigo também abrir aí o diagrama, tá arrastando ele aí, gerando relatórios. Aqui dentro da ferramenta também consigo estar tirando relatórios dessas informações. Então o uso do portal faz com que eu não tenha necessidade de gerar aqueles relatórios que eu mostrei agora para vocês, os relatórios HTML e RTF. Então aqui, em real time, qualquer alteração que eu faça no repositório, automaticamente ela já reflete aqui dentro do meu portal. Então isso, toda vez que um arquiteto fizer uma modificação lá, todas as pessoas que de alguma forma consomem os modelos vão ter essas alterações aí no mesmo instante aí em real time. Então, qualquer alteração que eu faça lá, faço um check-in no repositório e isso automaticamente já reflete aqui. Então, não preciso estar gerando relatórios. Então, isso aqui é navegável. Então, via browser, aí, qualquer usuário, qualquer funcionário da empresa tem acesso. Então, via browser, obviamente, se tiver o usuário e permissões, né, para estar acessando essa aplicação. E só via browser aqui, passa o URL e passa aí a navegar dentro de todas as informações, os dicionários, então todas aquelas informações do dicionário de dados. Então eu tenho aqui também todos os attachments, Data Security Information, então tudo que nós vimos até agora dentro dos modelos
de dados aqui do Data Architect, todas essas informações que nós manipulamos até agora, tudo isso está publicado no portal. Então, você visualizar e ter acesso a todas essas informações. Enfim, ele é um portal de publicações aí, onde eu tenho todas essas informações. Aqui eu tenho uma outra aba, o Data Source. Então, aqui seria um catálogo de data sources. Então, eu posso aqui estar catalogando todos os meus ambientes, então todos os meus servidores de aplicação, servidores de banco de dados. Então, eu consigo aqui estar passando uma série de informações aí. Então, por exemplo, o servidor do CRM, a CRM de produção. Então, eu consigo aqui estar catalogando, né, qual que é o tipo de servidor. Então, é de um SQL Server, o hostname, a porta que ele usa, default database. Então, todas as informações de conexões, né? Então, eu consigo estar catalogando isso. Obviamente, também consigo aplicar filtros, né, para as pessoas que não podem ter acesso a essas informações. Mas é mais um catálogo que fica aqui pronto para ser consultado. E o Change Manager, aqui é aquele mesmo Change Manager Center que nós vimos no repositório, é onde eu tenho todo o log de alteração dos modelos, então com as tasks também, então todas as alterações, quais são os projects, né, quais são as pastas que ele está alocado, enfim, todas as alterações também eu consigo aqui dentro do portal. Então, imaginando que eu não seja um usuário do Data Architect, que eu seja um gerente ou um gestor, eu consigo saber aqui todas as alterações que foram feitas nos modelos pelo portal também. Então, eu tenho todas essas informações, os change records, enfim, esse seria o Team Server, né? Então, um portal aí de acesso aí a todos os objetos. Então, um portal de arquitetura e governança de dados. Então, eu consigo aí estar visualizando e tendo acesso a todas essas informações corporativas dos meus modelos de dados, da minha infraestrutura de dados. Então, esse seria o Team Server. Bom, então é isso. Chegamos ao fim aí do nosso webinar. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aí a atenção de todos. Segue aí o meu contato. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, segue aí o meu e-mail. Para mais informações sobre o produto, é só acessar o site aí, www.idera.com, e procurar lá pelo RStudio Enterprise Team Edition. Vai ter diversas informações, suporte a plataformas, enfim, todos os detalhamentos aí sobre o RStudio. O telefone aí comercial, então, questões comerciais em relação a tipos de licença, licenciamento, preço, só entrar em contato conosco aí, pelo 11, né? Estamos aqui em São Paulo, 5643-1359. Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.